semana e nunca consegue começar a falar com o microfone aberto. Mas Ai, ainda vou conseguir. Fala, querida. antes de você começar, eu esqueci de dar um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. Se vocês tiverem perguntas ou alguns comentários para fazer durante a participação, tem o bate-papo, mas eu vou pedir para as perguntas e comentários vocês darem preferência para um campo que é o Q e A, que são as perguntas e respostas que a gente consegue controlar certinho as perguntas que vão chegando, combinado? E aí vocês ficam à vontade, quem está assistindo para a gente, eu vou lendo as perguntas e mandando para os nossos convidados. Bom, vou me apresentar aqui. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui e estar aqui também com esse grupo tão bacana, diverso. É muito bacana a gente juntar o jovem, o educador, a empreendedora, a ongueira, enfim, acho que é nessa multiplicidade que a gente consegue pensar desafios complexos. E desafios complexos é o que a gente tem pela frente. A educação em si é um desafio complexo, mas neste contexto ela está mais importante, né? Bom, eu sou diretora do Aprendiz. O Aprendiz, então, é uma organização social aqui que nasce em São Paulo, mas hoje já tem uma atuação nacional. A gente trabalha muito fortemente com essa agenda da educação integral. A gente ajudou a formular o programa Mais Educação do Ministério da Educação. Hoje a gente tem uma plataforma chamada Centro de Referências em Educação Integral, que faz uma cobertura constante dessa agenda, pesquisando experiências e práticas de redes, escolas, iniciativas de jovens, de estudantes. A gente trabalha com formação, a gente trabalha com articulação de redes, enfim, a gente está aí o tempo inteiro, concretamente todos os dias, fazendo conversas como essa nossa aqui, trocando, aprendendo juntos, tentando construir caminhos coletivamente. Acho que o que é legal a gente pensar, o que eu tenho aprendido, né? Porque tá todo mundo aprendendo, né, gente? Assim, ninguém estava preparado, não tem nenhuma situação. Eu acho engraçado, às vezes eu sou chamada como especialista, assim, as pessoas esperam assim, alguém sabe o que fazer, né? Ninguém sabe o que fazer, sejamos sinceros, porque é uma situação completamente nova, completamente original, que nos afeta em muitos níveis, né? Pessoalmente, nos afeta na nossa sociabilidade, afeta a nossa cidade, afeta como o mundo se organiza, afeta a economia, afeta tudo, né? Então, acho que é uma coisa muito singular e ela é muito original, quer dizer, a gente nunca passou por isso, pelo menos não a nossa geração, né? E aí eu queria dizer um pouco que o que eu tenho aprendido é que as apostas da concepção da educação integral têm se mostrado muito acertadas neste momento. E isso é muito legal, quer dizer, acho que quando a gente faz essa escolha por essa concepção, a gente faz essa escolha porque a gente entende que a escola tem uma função social, né? Que a escola precisa ser um espaço onde a diferença encontra um lugar de fato para acontecer. A gente entende que as identidades dos estudantes, as experiências dos estudantes, o contexto onde a escola está, tudo isso tem a ver com a aprendizagem, com o desenvolvimento. A gente não desconecta, né, o direito à aprendizagem das experiências, porque a gente acredita que essas duas coisas caminham juntas. E mais do que isso, na educação integral, a gente acredita que educar não é escolarizar, não é formar, não é apenas passar pelo processo de escolarização ou apenas estimular o desenvolvimento intelectual das pessoas. Educar passa por um compromisso com a formação integral, com compromisso com a formação de pessoas que possam se desenvolver emocionalmente, fisicamente, culturalmente, socialmente, né? Que é esse conjunto de dimensões que nos compõe, é papel da educação. Então, aquela velha história de meu papel é ensinar matemática, o resto deixa para os outros, a gente não acredita nessa possibilidade. Primeiro, porque o compromisso não deve ser esse. Segundo, porque aprender matemática depende de um corpo mobilizado, de uma sociabilidade funcionando, de emoções acolhidas, de sujeitos inteiros no processo de aprendizagem, né? E quais são as apostas da educação integral que estão se mostrando válidas agora? A gente sempre disse que a educação não é igual à escola, que a escola faz parte
do processo educativo, mas que a gente aprende em diferentes lugares, com diferentes pessoas e ao longo de toda a vida. E que quanto mais a gente puder aprender a aprender, ou seja, a gente souber reconhecer os nossos interesses, nossos desejos, nossas expectativas, buscar os recursos, as informações, articular esses recursos para produzir conhecimento, colocar esse conhecimento em uso para melhorar a nossa vida, a vida das nossas comunidades, a gente está levando a educação à sua máxima potência. E nesse momento que a gente perdeu esse lugar da escola como o lugar de referência, porque não dá para ir para a escola, tudo isso está sendo possível de experimentar. Claro que a gente não está podendo usar a cidade como a gente gostaria, mas tem sido muito interessante ver que as redes que trabalham numa perspectiva de educação integral, têm conseguido avançar mais rápido, engajar os estudantes a partir de algumas coisas. Então, primeiro, reconhecendo com clareza as experiências deles, estabelecendo um contato direto com eles e compreendendo em profundidade o que eles estão vivenciando. Por que isso? Porque qualquer proposta que a escola venha a fazer só vai funcionar fora do contexto da escola se estiver minimamente adaptada e adequada ao que os estudantes estão vivenciando, a sua casa, a sua estrutura, né? Então, e claro, nas crianças mais novas, o trabalho com a família tem sido muito importante, né? Então, um trabalho permanente de diálogo com a família. Tremembé, que é uma rede aqui de São Paulo que a gente acompanha bem de perto, faz reuniões semanais com as famílias para compartilhar o planejamento da semana, para explicar o que está previsto. Eles constroem o planejamento pedagógico com as famílias. Agora, vocês imaginam, a gente passou a vida inteira dizendo família na escola, a escola tem que se abrir, não pode ser só reunião de pais. E isso sempre foi, né? Acho que a Jéssica está aí, acho que ela está fazendo assim com a cabeça, concordando comigo. Sempre foi um tabu, né? A família vem aqui quando eu quero, né? E agora não está dando para fazer sem a família. Veja que interessante, né? Não está dando para fazer sem saber se o menino ou a menina tem mesa, tem computador, tem celular, se o menino e a menina podem acessar tais e tais coisas, se as atividades estão fazendo sentido ou não. Não está dando para fazer sem isso, né? Já não deveria dar antes, mas agora não está dando. Então, isso está fazendo com que a gente se aproxime, que a gente aprenda muito sobre os nossos estudantes, né? Que a gente adapte aquilo que é realmente essencial, né? Então, eu acho que... Estou terminando já. Eu acho que a gente... você vai fazendo assim, porque eu falo, viu? Se me deixar aqui, eu vou longe. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, finalmente, os estudantes, a gente tem uma oportunidade de trazer para a centralidade do processo os estudantes e os professores, e não os conteúdos. Isso parece demagogia, não é. Isso tem um fundamento que é, inclusive, fundamentos pedagógicos que se sustentam nisso. Enquanto a gente ficar sentando a nossa energia na lista de conteúdos, a despeito de quem está na relação de ensino e de aprendizagem, a gente não vai garantir a aprendizagem, né? Os conteúdos são fundamentais, são direito, mas eles têm que estar a serviço de sujeitos reais, né? Sujeitos que de fato estão em relação. E agora a gente está precisando olhar para o professor, olhar para o aluno, olhar para a família, olhar para as suas experiências e olhar para os conteúdos com mais critério. O que realmente é essencial? A gente precisa ensinar tudo aquilo? O que realmente é essencial, né? Então, acho que tem ganhos aí. Acho que tem uma coisa muito importante quando a gente trabalha na educação integral, que é trabalhar de forma contextualizada. Isso não diz respeito só ao contexto do estudante, mas também de forma contextualizada com o que está se passando, né? A gente está vivendo uma pandemia que nos mostra claramente os limites da nossa forma de viver em sociedade, de se relacionar com o planeta, de se relacionar com o outro, de se relacionar com a política pública, com o orçamento público. Tem tantos aprendizados do que a gente está vivendo, né? E eu acho que esses são temas de muito interesse dos jovens. Por que a gente não está falando disso, né? Então, eu acho que o engajamento dos jovens vem também da gente olhar para eles e da gente trazer o mundo para dentro dessa conversa para a gente poder se entender melhor. E, por último, eu diria
que as pesquisas que a gente vem fazendo vão mostrando que os jovens já vêm vivendo há algum tempo, não sei se os nossos professores aqui reconhecem isso, mas tem havido muitos casos de depressão, de automutilação, muitos sintomas de ordem emocional que aparecem nas escolas, especialmente a partir da adolescência e da juventude, né? E o que os jovens vêm relatando para nós é que isso tem a ver com, por um lado, do lado de fora, uma sensação de insegurança e de instabilidade e de insegurança em relação ao futuro, e do lado de dentro da escola, um sentimento de não pertencimento, de não ser parte de um coletivo, de não ter espaço de escuta. Eu acho que nossa grande tarefa como educadores, agora, num contexto como esse, em que a insegurança vai à 10ª potência, é construir estabilidade e segurança nesse contexto para os nossos jovens. E a gente vai fazer isso não criando condições artificiais, porque está tudo muito instável mesmo, mas constituindo coletivo, constituindo relações de confiança, constituindo rede para eles. Eu diria que hoje uma das tarefas mais importantes da educação é construir redes de proteção, não só de profissionais, mas entre os jovens, entre jovens e professores, entre jovens e suas comunidades, para que eles possam sentir, sim, que o mundo é instável, que a gente tem uma imprevisibilidade enorme, mas que a gente pode contar uns com os outros. Eu acho que a aprendizagem, o desenvolvimento integral dependem da gente reconhecer que é por isso que a gente está passando e que a escola tem esse poder de constituir coletivo. A gente deveria investir nisso com muita força agora. Eu tenho certeza que eles vêm. Eu costumo dizer, eu fui professora há muitos anos, né? Aliás, eu sou ainda, porque sempre que eu posso eu quero ser. Que não existe assim criança e jovem desinteressado. Existe proposta desinteressante. Eu, na minha experiência, já muitas vezes tive os meninos e meninas olhando para mim com aquela cara de o quê? E eu aprendi a olhar para isso olhando para a pergunta deles. O quê você está me propondo? Quando a gente tem coragem de olhar que aquilo que a gente está colocando na mesa não faz sentido, a gente se reconecta com muita força. E eles vêm, e todos eles, viu? Os fáceis, os difíceis demoram mais tempo, mas eles vêm. Então a gente tem que olhar agora para esse momento, entendendo que está todo mundo atravessado e que o nosso papel é rede, é coletividade. É isso, gente. Vou parando aqui, porque senão eu vou longe. Espero que tenha trazido já umas coisinhas para a conversa. Muitas coisas. Você ia falando, só anotando diversos pontos para comentar. Mas eu acho que um que me chamou muita atenção foi o que você falou sobre, na verdade, sobre vínculo entre, né, o espaço escola e a família dos alunos. E aí eu queria entender um pouquinho e queria até puxar um pouco a Jéssica para falar sobre isso com a experiência dela na Mauro. Como tem sido isso? Porque esses dias eu vi uma entrevista com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, do começo da pandemia de abril, e ela já levantando uma bola e falando que um dos legados possíveis desse período seria esse vínculo e esse aumento da relação da família com o ambiente escolar. Essa aproximação de redes, né, de escola com as famílias, e aumentar esse diálogo e aumentar esse espaço. Que isso poderia gerar, isso com certeza, gera um maior vínculo e um maior engajamento dos alunos, né, que tem famílias ativas no ambiente escolar. E aí que esse, como você falou, Natasha, a gente está vendo que esse momento agora é impossível se não tiver esse vínculo, se não tiver um envolvimento da família, o jovem vai estar cada vez mais distante da sala de aula, né? Dessa nossa sala de aula à distância e remota. E aí eu queria entender um pouquinho da Jéssica, se a Mauro está vendo isso, se a Mauro está trabalhando com isso, e principalmente que a gente, bom, pelo menos a gente aqui da Rede Pense Grande, acompanha um pouco do trabalho da Mauro desde o ano passado e sabe a importância e já o efeito direto que tem da educação integrada no currículo de vocês, né? E aí eu queria entender de você, e aí você contar um pouquinho também da sua trajetória, e como é que está sendo aplicar essa educação integrada nesse ambiente remoto e à distância, se está sendo possível, e como que a Mauro está fazendo isso. Certo.
Então, bom dia a todos e todas, né? Eu sou a Jéssica, coordenadora, como eu já fui apresentada aí, da Mauro de Oliveira. Estou no terceiro ano aí na coordenação. Então, na nossa escola, no presencial, a gente já tinha essa busca por trazer a família, porque é assim, a nossa escola é só ensino médio. Então, existe esse distanciamento, né? Porque quando tá lá no infantil, no Fundo 1, o pai tá sempre presente, né? 100% ali. Agora, quando vai chegando no Fundo 2 e médio, então, né, já tem esse distanciamento muito maior. Então, a gente sempre busca trazer atividades para envolver a família, né? Mas ainda assim, a nossa escola tem um caráter muito específico, porque os nossos alunos, eles não são próximos da escola, eles não moram próximos da escola. Então, né, para quem conhece, a nossa escola fica no bairro da Vila Madalena, mas os nossos alunos, eles são a maioria da Zona Oeste de São Paulo, então Morro Doce, Jaraguá, o Kildare, né, é de lá. Então, os alunos pegam, assim, às vezes 2 horas de condução para chegar na escola, né? Então, isso também dificulta o acesso da família até a nossa escola, né? Então, é muito distante para os pais chegarem, né? Mas assim, ainda assim a gente já tinha, por exemplo, o WhatsApp da escola, porque, como já disseram hoje, né, que não lembro se foi na outra reunião ou se foi nessa, o WhatsApp virou assim uma ferramenta essencial, né? A gente precisa ter esse contato porque é muito rápido, né? Tá todo mundo ali o tempo todo com o celular na mão. Então, a gente já utilizava o WhatsApp e agora, então, é o nosso canal de comunicação direto com os pais, né, nesse momento. Mas ainda assim a gente tem um desafio ainda de engajar mais as famílias nesse processo. É até um tema que a gente está discutindo no nosso planejamento agora, do terceiro bimestre, que está iniciando essa semana. A gente tem feito reuniões virtuais com os pais, pelo Zoom, né? Uma vez por bimestre, né? Pelo menos. Mas a gente está vendo que ainda não é o suficiente. Todas as atividades a gente envia, a gente está trabalhando com os roteiros, né? Então a gente envia todas as atividades para os pais, para eles também saberem o que está acontecendo. A gente está à disposição para dizer se o aluno está fazendo, se não está fazendo atividade, para o apoio ali, querendo compreender como que está a família nesse momento, né? Também porque são inúmeras dificuldades que todos estão passando. Então, a gente está sempre ali em contato com eles. Mas ainda assim, está sendo esse desafio para nós, porque a gente precisa mais, né, dessa participação. A gente precisa que não seja apenas aquela questão protocolar. Filho, tá fazendo atividade? Tô. Às vezes o filho não tá fazendo, entendeu? Então a gente precisa que o pai participe, né? Pergunte o que ele está aprendendo, o que está sendo desenvolvido, quais são as dificuldades, até para a gente ter esse feedback, né? Então ainda está sendo o nosso desafio. A participação dos alunos, por outro lado, no início, né, como foi tudo muito rápido, né, para a gente vir para essas atividades não presenciais, a gente, né, não sei como foi nos outros estados, mas aqui em São Paulo eu lembro muito bem. A gente foi trabalhar no dia 13 de março, sexta-feira, aí no final de semana já saiu na TV que as atividades iam começar a ser suspensas gradualmente. Segunda-feira a gente tinha cerca de 80, 90 alunos na escola. Na terça-feira já reduziu. Na quarta-feira, a gente, no meio do período, foi dispensado. Então, foi tudo assim, ó, muito. A gente não teve nem tempo de digerir a situação, né? Então, aí na quarta-feira, quando a gente soube, a gente já começou a planejar de que forma que a gente ia fazer esse trabalho, né? Não presencial. E aí, na quinta-feira, a gente já começou a fazer reunião online, planejar as atividades, conversar de que forma a gente ia trabalhar, esquematizar, né? Puxa, eu vou usar o Classroom, não vou, como a gente vai fazer? Vai enviar um roteiro com tudo, não vai? Tudo muito novo, né? E aí a gente fez esse primeiro roteiro. Foi um sofrimento para todo mundo, né? Tanto para alunos quanto para os professores. Mas conseguimos passar. A gente aprendeu muito com isso, né? Tanto que nesse momento a gente começou a ver a questão emocional, tanto dos alunos quanto dos professores,
né? Então, a gente teve muitos alunos que, como a Natasha já disse, a questão da depressão, da ansiedade, a gente já tinha esse quadro no presencial, que a gente já conversava bastante, a gente sempre buscando parceria com os psicólogos. Esse ano a gente conseguiu uma parceria com os estagiários de psicologia da PUC, e no presencial a gente já tinha esse quadro, então a distância também teve um agravamento dessa situação, né? Então a gente repensou para o segundo bimestre, né? Sempre buscando, conversando, diálogo, né? Sempre tendo esse diálogo com o aluno, sempre buscando compreender o que está acontecendo. Na nossa escola a gente tem a tutoria, né? Então isso nos auxiliou muito, porque aí, por exemplo, eu tenho cerca de 20 tutorandos, 15 tutorandos, eu vou conversar individualmente com cada um, então eu vou compreender o que está acontecendo na casa dele, o que está acontecendo na vida dele, para ele poder me dizer e eu ter ferramentas de como desenvolver as atividades, né? Então, todos os professores têm os seus tutorandos, e aí, a partir disso, dessa conversa, desse diálogo, a gente consegue pensar em atividades que tenham significados e que a gente consiga manter o vínculo com os estudantes. Porque para a gente perder o vínculo com eles nesse momento é super fácil, né? Simplesmente não responder uma mensagem, se eles não quiserem, eles também não respondem, né? E a gente fica sem acesso, porque quando tá ali no presencial, a gente vai lá, cutuca, oi, faz atividade, acorda, não sei o quê, tem que me entregar, tem prova. Agora, né, nesse momento, a gente não tá ali, né, para cutucar. E aí a gente está buscando esse vínculo, fazendo essas frentes, né? Tanto com a família, por exemplo, se o aluno não responde mais no WhatsApp, se ele some, manda mensagem para o pai. Se o pai também não responde, liga, né? A gente vai tentando, vai buscando as formas aí de conectar. E essa questão da estabilidade emocional é uma coisa que preocupa muito, né? Porque a gente não está ali, né? A gente sabe, tem casos de alunos, por exemplo, que estão sem ver os pais, né? Que os pais trabalham às vezes na área da saúde e trabalham em outra cidade, né? Trabalham no interior e vêm só no final de semana. E os filhos estão sozinhos a semana inteira. Então, o vínculo que eles têm, as pessoas que eles têm ali próximo, por exemplo, todo dia a gente faz reunião, aula virtual, plantão de dúvida pelo Zoom. Então, isso também é um vínculo, né? Quando a gente começou com essas aulas virtuais, porque logo no início também a gente ainda não estava preparado, né, para já chegar com as aulas virtuais. A gente percebeu, né? Nossa, quando eles tiveram a primeira aula, foi aquela, né, de se ver aqui na telinha, né, de todo mundo, de todo mundo se enxergar ali, né, ver, oi, tudo bem, não sei o quê. Então, isso foi muito bom, né? Então, a gente vê o quanto a escola é importante nesse momento, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação, nossa, a gente está no meio de uma pandemia, o mundo acabando e eu tô aqui cobrando a atividade do aluno, né? A gente fica assim, eu também, eu e a vice-diretora, Ana Paula, que a gente faz a buscativa, de ligar, olha, você está devendo essa atividade, aconteceu alguma coisa, está tendo algum problema. Tem cada situação que a gente escuta que dá vontade de falar, pode deixar que eu vou fazer a sua atividade, fica tranquilo. Mas, assim, é isso, é esse vínculo, essa aproximação. A gente está compreendendo a realidade do aluno, está compreendendo a realidade do professor também, porque não está sendo fácil. Lá na escola, eu preferi deixar eles bem à vontade para poder planejar de que forma eles querem enviar as atividades. Né? Tem escolas aqui na rede, né, estadual que falam, não, vai ter que usar o Classroom, porque está sendo uma plataforma gratuita, disponibilizada pelo governo do estado de São Paulo, mas eu acho que cada um tem que ter a sua... Tá confortável, né, de que forma que você vai desenvolver aquilo, né, se, poxa, eu tenho habilidade aqui online, eu vou conseguir fazer isso, aquilo outro, ótimo, né, então, muito bom. Agora, quem não tem, né, tudo bem também, né, tá trabalhando, tá desenvolvendo, os alunos estão aprendendo da mesma forma e fica com a carinha do professor também, né, se sente confortável de estar ali, porque já é um momento difícil e ainda você impor uma nova ferramenta, uma nova estratégia ali, acho que é um pouquinho complicado. Então, dessa forma, a gente está
está desenvolvendo, está trabalhando. Esse apoio dos psicólogos tem sido muito importante, né? A gente é uma coisa muito nova, né, para nós lá na escola, para os alunos também. Eles ainda estão se adaptando, né? Muitos têm receio, têm vergonha de conversar, né? Nunca passaram, às vezes, com um terapeuta, enfim. E muitos têm vergonha de passar ali, de chamar, acha que está incomodando, né? E fica sofrendo sozinho, né? Então a gente está sempre incentivando para que eles participem. Os pais, né? A gente está fazendo a divulgação também pelo Facebook, pelo blog da escola, né? Então os pais também, eu tenho recebido mensagem dos pais, tipo, olha, tá difícil, eu tô achando que ele tá com depressão, eu tô achando que ele não tá bem, ele mudou. Então essa troca está sendo muito importante. Legal, obrigada, Jéssica. Bem importante isso que você falou agora no final sobre, né, passar muitas atividades e sobrecarregar, porque a gente tem acompanhado muito isso. A gente faz encontros regionais nos nossos polos da rede e a gente escuta muito essa questão das duas pontas estarem sobrecarregadas. Então, tanto os alunos quanto os professores. Os professores estão, a gente escuta muito deles, estão muito sobrecarregados, às vezes trabalhando muito mais, porque ficar na frente de um computador quase 10 horas por dia, às vezes mais, e aí o preparo da aula demanda muito mais energia, porque é uma aula completamente diferente, né? E aí eu acho que essa questão de, né, uma lógica meio de produtivismo escolar tá caindo um pouco por terra nesse momento, né? Porque é isso, talvez quanto mais atividade a gente manda, a escola passa a se tornar um fardo, assim, um problema, e às vezes afasta um pouco mais, né, o jovem também. Então, como equilibrar? A gente fica nisso, né? E isso que você falou, de ter um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, e aí para as duas pontas, né? Para o professor e para o jovem, porque os dois estão dentro desse contexto, os dois estão recebendo muita carga, e aí dentro de cada contexto particular deles tem toda uma questão familiar, uma questão social dentro de casa que é muito mais complicado, né? E pesa muito mais. Então, acho super importante essa sua fala, e é uma coisa que a gente tem escutado dos relatos dos nossos professores da rede também, a importância disso, e muitos deles têm feito esse cuidado de abrir um espaço dentro da sala para fazer essa escuta e ser um espaço realmente para acolher os alunos dele. Queria passar agora um pouquinho para a Emanuele, para a gente conhecer um pouquinho de você, você falar sobre, né, quem é a Manu, contar um pouco do Social Brasilis para a gente, como que você vê o papel, né, de todo estudo que o Social Brasilis está tendo nesse cenário. E aí eu queria trazer uma coisa que você comentou no nosso primeiro papo, umas semanas atrás, um ponto que eu achei muito importante, que você falou sobre ressignificar o uso da tecnologia. Que eu achei isso genial, assim, como que você trouxe pra gente. Queria que você comentasse um pouquinho, principalmente agora que a tecnologia está sendo, né, para quem tem acesso, está sendo a nossa principal plataforma e meio de contato com, enfim, para a gente fazer a nossa vida continuar acontecendo, e principalmente para a gente contatar nossos alunos, continuar, né, passando as nossas aulas. E também você mencionou muito sobre aumentar a utilização de metodologias ativas de educação. Então, esse é um tema que a gente fala muito dentro da metodologia aqui do Pense Grande, que a gente trabalha muito com os professores, e muitos deles já trazem diversas soluções e diversas formas e metodologias ativas que eles têm usado em sala de aula mesmo antes da pandemia. Então, você falou também um pouco sobre como jogar desafios para os jovens, e às vezes fazer um sistema de gamificação pode ser uma potência para o engajamento desses jovens também. Então, bom dia, gente. Eu sou a Emanuele, a Manu. Eu estou falando aqui de Fortaleza. E eu sou professora, na verdade, né? Eu não estou professora agora nesse momento, mas eu sou professora por formação. Venho da licenciatura em letras, dei aulas de português, inglês, escutei muito dos meus alunos na época quando eu entrava em sala de aula. Ô, professora, a gente está ainda no processo de aprender a língua portuguesa, você me vem com inglês? Então, eu escutava muito isso na sala de aula, de como também tornar a língua portuguesa em si também um processo, como a Natasha falou, né, de experiência, de experienciar a linguagem também como um processo e uma vivência cultural. Então, eu vinha muito desse mundo, né, desde a universidade já tinha essa construção de como ver a educação
por um processo que vai além da escola, né? Como uma formação integral do ser humano e do indivíduo para a sociedade, para o futuro. E a tecnologia tem mudado isso, né? De uma forma, tem mudado, sobretudo, muito rapidamente. Aquilo que acontece hoje, sobretudo, vai impactar o amanhã. E, gente, quando eu saí da universidade, na verdade, eu fui para uma experiência, já trabalhava antes, né, desde o estágio, em vários segmentos. Então, passei pelo Fundamental 2, eu passei pelo ensino médio, eu passei pela leva das escolas profissionalizantes aqui do estado do Ceará, que são as escolas integrais, aquelas, né, o dia inteiro na escola, e que os alunos também vivenciam um curso técnico. Aí, saindo da universidade já licenciada, eu fui para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos. E na EJA, eu fui para um bairro, eu não sou de Fortaleza, eu sou do sertão do Ceará, sou de Quixadá. E Quixadá fica no sertão central cearense, né? Uma zona de Caatinga, que é ali a minha vivência, a minha história. Então, vindo para Fortaleza, né, imigrante para a capital, eu fui para um bairro chamado Pirambu. E o Pirambu é um dos bairros classificados de maior índice de violência aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará como um todo. E ele é um dos bairros mais bonitos da capital cearense, porque ele está ali de frente para o mar. Então, a escola que eu lecionava estava de frente para o mar, literalmente, gente. Assim, era uma coisa maravilhosa, magnífica. E era muito difícil chegar lá porque ele estava na ponta da cidade. E eu dava aula no período noturno, então eu saía dessa escola 22 horas, né? E era chegando em Fortaleza, ensinando pela primeira vez língua portuguesa, né? Oficialmente, até então só ensinava língua inglesa. E eu me deparei com uma diversidade linda de alunos, porque na EJA você tem ali uma rotatividade incrível, né? Você pega alunos de 15 aos 75 anos, com várias histórias de vida, né? Eles deixaram a escola por vários motivos, por várias conexões, por várias coisas que acontecem. Então, eu passei a ver na língua portuguesa uma oportunidade de trabalhar projeto de vida. Quando nem se falava em projeto de vida ainda, e hoje é uma das competências da BNCC, né? Trabalhar essa história de vida, o conceito de onde é que tu vem, né? Qual é a construção que tu quer fazer de planejamento e tudo. Então, eu comecei a trabalhar projeto de vida com eles e tentar ver quem eram esses alunos, né? Quais as histórias deles, né? Dos mais jovens, dos mais velhos. Então, eu comecei a perceber que todo mundo era muito também conectado, tecnologicamente falando, né? Tava o boom do WhatsApp, Facebook ali, o auge, Instagram que estava começando a ser a onda, né, da vez. Então, eu comecei a perceber que estava todo mundo ali, e eu tinha alunos letrados em processos de alfabetização, ainda, de não reconhecer as primeiras letras, e eu tinha alunos ali que tinham passado já pelo Fundamental 2, às vezes até o médio tinham largado, né, por alguma questão de algum tipo de evasão escolar. Então, eu vi ali a possibilidade de trabalhar a tecnologia na minha área de linguagens e códigos. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso entender o que eles fazem online. Qual é o interesse deles de estarem conectados? Aí você vê várias coisas que a Jéssica pontuou muito bem, e Natasha, sobre a questão dos riscos também que a cybercultura e que o cyberespaço possibilita, sobretudo para quem é jovem ou não tem um processo ainda de maturidade que a gente chama de maturidade digital hoje, né? Tem pesquisas, sobretudo, que falam sobre maturidade digital. Aí a gente envolve a questão do acesso e uso positivo da web em 4 habilidades, gente, que é o acesso mesmo, né? A capacidade que você tem de dominar o hardware, que é a máquina, né? O computador, o celular. Nós fazemos isso muito bem, juventude já parece que nasce sabendo, né? São nativos digitais, então vamos aproveitar essas potencialidades deles. E criação, né? Cultura digital, que envolve vários pontos, né? E o domínio das ferramentas, como uma ferramenta básica, tipo o e-mail. Então eu vi que o e-mail era co-criado para o Facebook, então nós tínhamos um outro significado para e-mail, não para a comunicação, mas para criar o Facebook. E esse e-mail era
o Kilder, ele tá balançando a cabeça, era excluído completamente, porque era quase um código, né, binário, assim, que não dava para entender nunca o que era aquele e-mail, ele só criou para aquilo e vai esquecer aquilo forever. Então, isso foi uma das coisas. Eles não criam, eles consomem conteúdo, isso é perigoso, né? Porque não se vê fontes, não se vê uma penetração digital por parte do brasileiro. Então, a gente só consome aquilo que nos é imposto, nos é colocado, então o consumo. Eu não tenho a segurança web, então eu compartilho sem verificar a fonte, eu não faço uma pesquisa minimamente das fontes, e tudo isso naquela época, eu estou falando de 2013, isso é muito recente, né? 2013, 2015 foi quando eu comecei os projetos lá de tecnologia na escola. Então, comecei a trabalhar, e quanto mais eu trabalhava esse projeto de eles usarem aplicativos para alfabetização, para o estudo, para a gestão do tempo, gente, a gente não é ensinado nisso nem na licenciatura, né? E quando eu me vi na sala de aula e me vejo hoje enquanto empreendedora na educação, eu tenho lacunas de gestão do tempo incríveis, né? A gente não é ensinado a gerir nosso tempo de forma saudável, de forma inteligente, de forma emocional, sadia. Então, eu comecei a trabalhar isso com eles, né? Percebendo todos esses viés, trabalhando até gêneros textuais na versão web, que era aquilo, né, do que você pode falar no ciberespaço. A tela não te protege, então como é que vai ser essa comunicação? Né? Você é um ser que está em um espaço de visualização. Como é que você se expõe dessa maneira? Né? Como é que você se coloca? Como é que você se porta dentro de um debate nesse ciberespaço? Né? Onde tudo, sim, é regulamentado. A gente precisa passar essa visão também, né, para os nossos educandos. Então, fui trabalhando todos esses pontos. E quanto mais eu trabalhava, surgiam muitos outros. Então, foi aí que eu percebi. Poxa, eu acho que esse é um problema não só da minha sala de aula. Eu acho que tem pessoas no Brasil todo que estão passando por um momento assim, e o país não tem enxergado a lacuna que é esse déficit da tecnologia, o que é que ela pode causar em um futuro bem próximo na população. Sobretudo de risco, né? de risco, de insegurança na web. Então, eu decidi sair da escola, vou agora desbravar outras salas de aula pelo Brasil. Então, eu vou tentar encorpar esse projeto, né? essa visão, tornar que ele seja um processo prático e que trabalhe múltiplas habilidades a partir das vivências das pessoas, e eu vou inserir nessa equação a tecnologia. Então, foi aí que nasceu o Social Brasilis. E eu fui abraçada no ano seguinte pelo Pense Grande Incubação, né? Passei pelo processo do Pense Grande durante todo o ano de 2016, para contextualizar, né, dar corpo para o projeto. Ele tinha uma proposta de ser um empreendimento social. Então, como negócio social, a gente precisa causar um impacto social significativo na comunidade, né, na sociedade, e ao mesmo tempo ser sustentáveis financeiramente. Então, essa é a concepção de um negócio social, né, um negócio de impacto social. A gente tem essa versão híbrida. E eu estava ali, chegando, achava que ia ser difícil construir o empreendimento, mas daí, gente, foi quase impossível. Eu ainda estou nessa na construção desse empreendimento, né? São muitas habilidades que o empreendedorismo te requer, né? E principalmente quando você vem com a proposta de trabalhar tecnologia. E hoje o que a gente faz? A nossa tese de impacto social, a gente precisa ter uma tese de impactos fundamentada, né? Baseada em estudo científico e tudo. A nossa tese diz que, num futuro bem próximo, a disrupção tecnológica, né, que é esse avanço contínuo de desenvolvimento tecnológico, que todo dia a gente tem um novo aplicativo, a gente tem uma nova automação, a inteligência artificial está dominando, a robótica está avançando plenamente. Só que isso pode causar uma grande desigualdade social e econômica na base da pirâmide, né? na população da base. É a população que movimenta o país inteiro. Né? O pessoal que está no trabalho, o pessoal... Né? A maioria das nossas famílias que estão na educação pública fazem parte da base da pirâmide. E são essas pessoas que podem perder o emprego, o trabalho, para a tecnologia, né? Para a automação. E isso já está acontecendo. Né? Aqui a frota de ônibus em Fortaleza já foi 95% substituída pela automação, né? Então nós perdemos a figura daquela pessoa que recebia
nosso dinheiro da passagem, né? Então, imagina que gap tem de economia nisso. Então, trabalhar essa tecnologia por esse viés é fazer com que as pessoas enxerguem isso, a tecnologia, de uma forma sadia, de acesso e uso positivo, que elas criem conteúdos e usem ferramentas de interação e desenvolvimento que impactem o cyberespaço, mas sobretudo a partir das vivências pessoais que elas têm, sejam em sala de aula, sejam na comunidade, sejam em todos os lugares. E é isso que hoje eu faço com o Social Brasilis, né? Assim, a gente desenvolve programa educacional utilizando plataforma virtual de aprendizagem, que a gente já trabalha ali habilidades cognitivas 4.0, né, que a gente chama essas múltiplas inteligências, né? Não é nada novo, nada que Paulo Freire já não nos falasse há tempos atrás sobre essa importância da aprendizagem significativa, só que agora essa aprendizagem precisa ser ressignificada pela questão tecnológica. A gente já não pode mais viver sem a tecnologia, ela avança sobretudo, mas a gente precisa agora ser protagonista disso e começar a usá-la para causar impacto positivo na sociedade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente reconhece as experiências dos nossos jovens, quando eles entram em um processo gamificado dentro da plataforma, né, da nossa plataforma, ficam resolvendo esses desafios, eles montam essa trajetória e eles passam a desenvolver as 4 competências que a gente diz que são as competências digitais para formar maturidade digital, mas também as múltiplas competências que a gente considera que a aprendizagem significativa e mais integral possa possibilitar para a vida futura dele, né? Ele possa relacionar isso também ao conteúdo, como a Natasha trouxe de uma forma brilhante. E é basicamente isso que a gente faz hoje. E hoje eu me considero que eu continuo sendo uma professora, que eu estou num processo de aprendizagem imenso, e eu continuo sendo, ressignificando a educação sobre um outro ponto de vista, né? Porque agora eu entro em muitas escolas, em muitos lugares, e às vezes sem nem sair da minha sala em Fortaleza. Então, isso é uma possibilidade que a tecnologia nos causa hoje. E é isso. Com certeza. Obrigada, Manu. Você trouxe pontos muito, muito relevantes. Eu queria só dar uns recadinhos antes da gente continuar. São 3:11, a gente estava programado para esse painel e até às 11 a gente deu uma atrasada de 10 minutos. E aí eu queria deixar à vontade, quem está nos assistindo, se precisar sair, tudo bem. Esse conteúdo está sendo gravado, a gente vai disponibilizar para todo mundo da rede. E para vocês também, convidados, se vocês... A gente está pensando aqui em estender mais uns 10 minutinhos, mas se Natasha, Manu, Jéssica ou Kelder, vocês precisarem sair, fiquem à vontade, só dá um toque, a gente sabe que a gente está passando um pouquinho do tempo aqui. Até às 10h10, 11h10 dá. Queria agora, na verdade, entender um pouquinho do Kilder e como é que está sendo sua rotina dentro da Mauro, né? Deixa eu ligar o microfone. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Estamos Então, eu vou começar a falar aqui da minha escolinha perfeita, Mauro, ícone. Mas é assim, como a Jéssica havia dito antes, a gente não esperava, tipo, falaram que ia começar a diminuir as atividades, e aí do nada a gente foi dispensado e pandemia. E aí já foi aquele baque, sabe, na realidade. Porque eu estava acostumada a acordar cedo, pegar ônibus para ir para a escola, e do nada acabou. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito do Mauro, que eu admiro demais, foi o acolhimento que eles nos deram, entende? Desde o primeiro dia de aula, eles sempre trataram a escola não como uma instituição de ensino, mas como uma segunda casa pra gente. Então, eu me sentia muito em casa. E virtualmente, eles fizeram a mesma coisa. Meus professores me ligam quando eu tô com alguma dificuldade, perguntam como é que eu tô. A Jéssica, a Aldone, que é o nosso diretor, a Ana Paula, que é a vice-diretora, meus professores. Então, assim, eu me sinto acolhido, sabe? É a minha família ali. E também teve... É porque eu tenho uma colinha aqui, gente. Meus tópicos. E também, assim, eu sou líder de sala, né? E eu via que muitas pessoas não tinham o equipamento. E eles começaram a emprestar tablets para as pessoas. E quem não tinha acesso à internet, eles imprimiam o roteiro inteiro para a pessoa fazer e depois ir lá entregar.
E você sempre podia, assim, tá, uma ligação ligasse lá na coordenação e falasse, olha, eu tô com tal problema, meu equipamento quebrou. Era só ir lá, pegar um tablet ou o roteiro impresso. E também teve essa parceria com os psicólogos, que, nossa, para mim foi, ó, perfeita, porque, querendo ou não, a gente em casa tem aquele desânimo, sabe? Porque antes, na escola, era aquela coisa, tipo, dinâmica, você tá com seu amigo, aprendendo toda hora. E em casa, não é assim. Você perde sua rotina, você fica desanimado, vem aquela ansiedade que, tipo, nossa, tenho muita coisa para fazer, meu Deus do céu, aí você começa a ficar sufocado, sabe? E aí, quando teve essa parceria com os psicólogos, nossa, foi, tipo, perfeito, porque vários amigos meus, amigas também, tiveram essa pessoa para conversar. Tudo bem que os professores também dão esse espaço para conversar, enfim. Mas só que com psicólogos, assim, tipo, você conversar com eles. É uma coisa que, assim, salvou, sabe, nessa quarentena, nessa pandemia, me salvou bastante, me deu aquele. Respirei. Você. E Pode falar. só as minhas dificuldades que eu tive aqui. E uma das grandes dificuldades que eu tive é porque meu PC, ele ficava ali atrás, ele quebrou no meio da quarentena. Ele falou, putz, Cacá, não vou mais funcionar. Mas, assim, eu também tive muita dificuldade com rotina. Nossa, assim, zero rotina. E com os psicólogos e tudo mais, e com os próprios professores, eles estão me auxiliando muito, sabe? Tipo, a ser mais produtivo nessa quarentena. Bom, a gente tem acompanhado algumas pesquisas que têm mostrado realmente essa necessidade dos alunos de gestão de tempo, né? E de se sentirem um pouco sobrecarregados. Você tá com um pouco desse sentimento, Kildare? Não tanto quanto no primeiro roteiro. No primeiro roteiro, quando eles mandaram, eu fiquei tipo, meu Deus, muita coisa para fazer, socorro. Mas no decorrer do tempo, eles foram ouvindo a gente, sabe? Isso que eu gosto também, porque eles mandam, por exemplo, enquetes e a gente vai escolhendo, a gente vai conversando. Então, nesse último roteiro, que a gente também tem um plantão de aulas, assim, eu me senti muito mais confortável para fazer. Não tinha tanta coisa para fazer assim, sabe? Tive uma gestão de tempo melhor, uma gestão das atividades melhor. Legal. E o que você mais utiliza para acompanhar as aulas e para ter esse contato direto com o professor? Eu utilizo muito o WhatsApp. O WhatsApp, assim. Principal ferramenta. Sim, para as aulas a gente usa o Zoom também. Mas, por exemplo, se eu tô com uma dúvida, é o WhatsApp. Pego no professor. Oi, prof, tudo bom? Tô com uma dúvida aqui. Tá importante esse canal direto. E assim, observando, não sei se você consegue fazer uma observação da sua turma, você sente que os seus colegas estão. Porque você está me parecendo um aluno bem presente, bem ativo. É essa impressão que você está passando para a gente. Você sente que com a sua turma tem mais pessoas, assim, mais alunos que estão que nem você, ou você vê a maioria um pouquinho mais motivado, mais desmotivado, talvez retraído, que não seja tão engajado assim? Assim, eu vejo na minha turma que tem algumas pessoas que estão ali também, sabe? Que tipo, não, gente, vamos lá, vamos, vai, lição, é isso, ânimo. Mas nessa pandemia, assim, parece que a galera também deu aquela distanciada, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes você cansa da rede social. Eu mesmo, às vezes, canso do WhatsApp e, tipo, esqueço que ele existe no meu celular. Então a galera deu essa distanciada, mas, por exemplo, a gente teve um trabalho em grupo, voltou todo mundo, era mensagem atrás de mensagem, o povo super engajado. Mas, assim, quando não tem nada, a galera vai, tipo, sumir. Mas aí quando tem alguma coisa, tá todo mundo lá. Legal. Eu queria aproveitar, obrigada, Kildare, já volto com mais perguntinhas para você, mas uns últimos 5 minutinhos da Natasha. Eu queria saber se você tem o que você tem observado nesses últimos meses e o que você está entendendo que está sendo talvez um principal papel do professor nesse contexto, nesse cenário, talvez alguma ação mais ativa que ele possa fazer
para atrair um pouco mais dos alunos dele. A gente teve uma pergunta aqui também do Cláudio Marcos, que eles já tinham uma dificuldade, antes eles já tinham um percentual de alunos desmotivados que eles não conseguiam resgatar, e agora durante a pandemia está mais complicado ainda. Então, como fazer para atrair isso? E aí também como lidar com as limitações e despreparo de muitos docentes nesse meio digital, que foi todo mundo pego, assim, de calças curtas, vamos dizer assim. Eu acho que nunca tem um caminho só, né, gente? Eu posso compartilhar com vocês aquilo que eu tenho visto que tem dado resultado. Acho que uma coisa importante é esse despreparo dos docentes não é só em relação o uso da tecnologia ou não, né? Tem a ver com despreparo, com se sentir despreparado diante dessa situação como um todo. O que tem ajudado muito? A aposta no trabalho coletivo entre os profissionais da escola, né? Isso tem sido, acho que, realmente definitivo. Eu acho que as redes escolas que apostaram na ideia de conteúdos prontos, põe na plataforma, estudantes se virem, perderam o elo, perderam a conexão, né? Acho que isso que o Kilder traz de eu não estou sozinho é muito importante. Isso que eles me ligam, eles falam comigo, isso que a Jéssica traz de a gente estar preocupado com o vínculo, isso não é outra coisa em relação ao papel da escola. Esse é o papel da escola. Porque essas atividades, essas propostas, não só porque cuidar desses meninos e meninas é nosso papel como educadores, né? Educar e cuidar andam juntos, precisam caminhar juntos, mesmo na juventude, não é só na criança pequena, mas também porque qualquer que seja o nosso propósito, quaisquer que sejam as propostas que a gente queira que cheguem, elas vão chegar a partir desse vínculo e a partir da pertinência, né? Então, o que eu vejo, só que isso é um xadrez, tem 1000 questões, porque não tem nem como dar uma resposta genérica, depende de cada contexto, né? Tem 1000 variáveis atuando, né? Mas eu tenho visto que o trabalho coletivo entre os professores tem sido fundamental, determinante. E aí as ferramentas tecnológicas têm ajudado. Então eu tenho visto assim, por exemplo, tinha um problema de HTPC, como chama em São Paulo, gente, eu sei que tem gente todo o Brasil, mas aquele horário lá de trabalho pedagógico na escola, que todas as redes deveriam oferecer, as escolas nem todas oferecem, enfim. Tinha uma questão dos professores muitas vezes não se encontrarem, porque não batia o horário e tal. E agora eles estão vendo que conseguem se encontrar nessa estrutura de Zoom, estando em casa. E estão descobrindo a força de conversar, descobrindo a força de pensar juntos, estão aprendendo uns com os outros. Um conceito que a gente usa muito no aprendiz, no centro de referências, é o conceito de autoformação, né? O professor ele pode ser formado por agentes externos, mas a formação dele é de fato consolidada e aprofundada na sua relação com seus pares. Eu realmente acredito nisso. Então, você instituir esse trabalho coletivo é o que tem dado força para... Claro que você vai ter professores que vão se jogar mais, têm mais afinidade, gostam mais desse pedaço e vão mais longe. Tem aqueles que nem o WhatsApp direito não conseguem, ainda quando começou não sabiam o que era o Zoom. Tem isso, mas eles estão indo. E eles estão indo porque estão se apoiando uns nos outros e estão vendo sentido naquilo. Então, acho que tem esta questão. Em relação aos jovens, acho que essa pergunta sobre a gente tinha dificuldade de engajar os nossos jovens tem que se fazer por quê, né? Então, quais são as questões que estão... O que tem a ver com o projeto político-pedagógico, com o perfil dos professores, com as propostas pedagógicas que estão sendo colocadas em prática, que lugar esse jovem ocupa, é um lugar ativo de construção, de quem constrói conhecimento, de quem tem suas questões reconhecidas, é um lugar passivo, de com quem eu me relaciono como alguém que eu tenho que instruir. Isso não funciona mesmo, né? Eu nem estou dizendo que é o seu caso, eu não sei a quem perguntou, só estou dizendo que a gente vai conseguir traduzir aqui engajamento para esse momento da mesma maneira, as estratégias são outras, mas da mesma maneira como a gente constrói engajamento no presencial, que é justamente o que Jéssica trouxe, sabe? É a partir do olhar para esse estudante, para esse jovem, a partir das suas questões,
é colocando esses jovens em trabalhos de colaboração. Isso até foi uma coisa que eu não falei. Os trabalhos mais interessantes que eu tenho visto de escolas, especialmente com adolescentes e jovens, são os que estão usando as ferramentas para colocá-los em projetos colaborativos. Isso tem dois efeitos. Um é eles se sentirem parte, aquela história, né, que a gente estava falando da rede de segurança, e tem ajudado muito a eles academicamente. Então, o trabalho com projetos, o trabalho com roteiros de pesquisa e de estudos, mas que eles tenham planejado, né, isso seja estruturado, momentos de trabalho conjunto entre os jovens, né? E uma terceira coisa que eu queria dizer, tem tido um trabalho muito bonito de busca ativa, acho que Jéssica usou este nome, né? A busca ativa é um trabalho permanente, não é só no começo, tem que fazer sempre, porque a gente sabe que a vida está acontecendo, né? O Dewey dizia, né, que educação não é processo, educação não é preparação para a vida, é a própria vida, é a vida acontecendo. Então, tem que realmente trabalhar a busca e engajamento todos os dias, sem sossego. A gente que está trabalhando, que a gente trabalha no que gosta, que a gente ama, a gente tem dia que a gente acorda e fala, ai meu Deus, não aguento mais sentar. Eu já sentei eu estou há 200 dias sentando exatamente nessa cadeira, nessa sala. Tem dia que é difícil. Como eles não vão achar difícil, entendeu? E hora que eu faço o que eu amo, o que eu faço, adoro, estou feliz da vida aqui com vocês, mas tem hora que eu não quero sentar aqui, entendeu? Eu queria sair lá para correr no parque, tá difícil. Então, eu acho que essa coisa de trabalhar de uma forma colaborativa, de fazer a busca ativa é super importante, permanentemente, e constituir esses canais permanentes. Então, acho que essa coisa do WhatsApp, de ligar com frequência, de buscar, de falar, de ter encontros semanais com os grupos de adolescentes, de encontrar, então você vê que o Idri é líder de classe, não sei exatamente como isso opera aí, mas posso imaginar, né? Mas um trabalho importante que acho que algumas escolas têm feito são os próprios estudantes, né? A gente tem um trabalho de busca ativa escolar para quem está fora da escola, e que uma das estratégias é o trabalho entre pares, né? Entre jovens de uma mesma escola que vão trabalhando naqueles que estão infrequentes e que estão em risco de evasão, né? Esse trabalho entre eles é muito importante. Os jovens têm uma possibilidade de nos informar a respeito da experiência dos seus colegas de um jeito que a gente não acessa. Eles têm como engajar e construir sentido, muitas vezes, de maneiras que a gente não consegue. Então, eu diria que são essas coisas, né? E acho que é muito importante, por último, eu até tenho falado isso muito na escola dos meus filhos e com outros professores, assim, tem que pesquisar as ferramentas, né? Acho que a Emanuele deve ter aí um monte de dicas bacanas, assim. Tem muita coisa legal, sabe? Eu vejo até com meus filhos, eu tenho um de 6 e um de 10, assim, às vezes eu vejo eles numa repetição de coisas, né? De usos de aplicativos, de filmes, de não sei o quê. Aí você vai, faz uma pesquisa, encontra as coisas incríveis. Tem que trazer mais coisas bacanas também que possam funcionar nesse nosso contexto, né? Eu vejo muitas vezes o professor que está lamentando, mas desse jeito, nesse momento, está muito difícil, eu não consigo, tem mais dificuldade de sair do lugar. Então, acho que a gente tem que olhar para esse momento e dizer, bom, o que tem de bom nesse momento e com o que eu posso trabalhar? E a tecnologia para a colaboração, para o contato, ela pode ser muito útil para trazer elementos que o real não traz, né? Esses dias teve uma coisa linda, que foi uma visita virtual, foi liberada um dia a visita virtual à casa da Frida Kahlo, na Cidade do México. Eu já tive lá. É uma coisa assim, essa casa é um negócio. Gente, esse dia dessa visita virtual era imperdível, assim, eu acho que todas as escolas públicas do mundo tinham que ter parado para fazer essa visita virtual, sabe? Tem coisas incríveis acontecendo também. Vamos se organizar para usar delas, assim como a gente sempre usou a cidade, assim como a gente sempre olhou para além da sala de aula, do GIS, do CUSP, né? Então vamos olhar para tudo que esse mundo e esse novo momento nos oferece também. E só complementando rapidamente, né, o que a Natasha falou, a questão da busca ativa, ela é diária.
Todo dia eu estou mandando mensagem para os alunos, a Ana Paula está mandando, o pessoal da secretaria está mandando, os professores estão mandando. E assim, não é centralizar numa pessoa, todos têm que se envolver, todos, senão não dá certo. E até os pais, né? Por isso que a gente fala de tão importante que é essa parceria, né, com os pais. E outra coisa também é a questão do trabalho em equipe. Eu, enquanto coordenadora, eu percebo que o vínculo entre os professores está mais forte nesse momento, né? Que assim, a gente estava ali todo dia, né, juntos na escola, das 7h20 até as 4h20, né, tal. Mas às vezes no dia a dia é tão corrido que não tem aquele momento de parar e conversar, né, só na reunião, né? Mas agora, nesse momento, a gente precisa comunicar com os outros, né? Às vezes é o único momento ali, até um professor falou, nesse momento aqui virtual, é a única forma que a gente tem para conversar com as pessoas sem máscara, que a gente vê o rosto das pessoas, se a pessoa está sorrindo ou não, né? Então, eu acho que nesse momento Faz tanta falta, né? Essa faz parte muita falta. sim, Nossa, é... falta. E a gente, né, os momentos de reunião se tornaram momentos gostosos, prazerosos, né, da gente encontrar os nossos colegas ali, né? E com os alunos também, né? E as atividades diferenciadas, né? Que você falou dessas atividades colaborativas, né? Nós tivemos a culminância das nossas eletivas, primeira culminância online, né? Eu mandei o link do Facebook, do blog da escola, né? A gente fez aqui pelo Zoom também. Nunca imaginei na minha vida que ia estar fazendo eletiva que chama Maurorca, né? Eletiva de horta online. Né, a eletiva de prática de futsal, né, online, né, a gente fez. Então, essa foi uma delas. Um bate-papo com o Tião Santos, do documentário Lixo Extraordinário, também foi incrível, foi uma coisa assim que trouxe renovou, sabe, assim, inspiração, né, a gente se sentiu empolgado, né, vendo ele falar de todas as dificuldades e de tudo que ele construiu e o que ele ainda está vivendo, né, e construindo, buscando. Então isso foi muito inspirador para os nossos alunos e para nós também, né? Acho que essas atividades diferenciadas trazem um fôlego assim, né? Dá um ânimo para nós. Atividade interdisciplinar com livro, né? A gente está sempre buscando uma coisa diferente, porque a gente sempre fazia muitos projetos, né? E esse ano, assim, a gente estava com o calendário perfeito. De março, começando com o Dia Internacional da Mulher, até novembro com Consciência Negra, tudo assim, ó, no calendário, tudo certinho, para não ter surpresa, e no final tivemos essa surpresa. E o meu trabalho sobre o Dia da Mulher estava feito já, era só apresentar. Ai, que triste, triste. E aí a gente está se adaptando, né? Tivemos que fazer a culminância online, vamos pensar em outros projetos aí online também, que é uma forma também de engajá-los, né? De trazer uma coisa diferente, de trazer uma experiência nova. E talvez se a gente estivesse no presencial, a gente nunca teria tido a oportunidade de estar com o Tião aqui na escola, né? Porque ele está no Rio de Janeiro, a gente aqui. Mas nesse momento é uma coisa boa que a gente conseguiu aproveitar aí e estamos com outros planos aí também. Tem novidades para os próximos meses. As novidades da Mauro. Acompanha lá no Facebook, no blog da escola, que a gente está sempre postando. Bom, gente, a gente já está encerrando, passamos aqui, né, uns quase 10 minutos do tempo, depois de prorrogar mais um pouquinho. Queria só dar uns recadinhos finais. O pessoal que está mandando as perguntas, eu fui recebendo, mas a grande maioria delas, elas trabalham muito mais com referências e soluções, que a gente vai abordar muito quinta-feira, que é o nosso segundo dia de encontro do Encontro Nacional da Rede Pense Grande. Então, vai ser o momento que a gente vai trabalhar, de fato, em soluções. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai abordar. As perguntas foram anotadas aqui. Essa entrevista e esse bate-papo com o Tião Santos, a gente gravou, né? A gente participou, o Gabriel esteve junto, mediando aí a conversa. Então, para todo mundo, todos os educadores, professores fazem parte da Rede Pense Grande, tá lá no nosso Padlet de ideias e referências, o link para ver essa conversa, se vocês quiserem acessar, só entrar lá. E acho que é isso. Se alguém quiser terminar com alguma fala, eu vou abrir aqui o espaço. Muito obrigada a todos os nossos convidados maravilhosos, Natasha, Kilder, Jéssica e Emanuele, por trocar essa ideia com a gente.
Acho que foi um momento muito importante para a gente trazer referências e trazer algumas ideias para os nossos professores da rede de como, enfim, abordar e como tentar trazer um pouquinho mais os nossos jovens para esse ambiente, né? Tá próximo, mas tão distante, meio frio, que é o computador, a telinha. Mas é isso, momentos de adaptação, e que nem a Jéssica disse, a gente está aprendendo muita coisa e trazendo muitas possibilidades e oportunidades que a gente de fato não teria num ambiente presencial, né? É verdade. Gente, agradecer muito, foi um prazer, viu? Adorei conhecer vocês, conversar, estou super à disposição. Bom dia para todos. Também quero agradecer aí a oportunidade de estar compartilhando aqui as nossas práticas, um pouquinho da Mauro. Um beijo a todos e seguimos juntos aí nessa caminhada, né? Sem desanimar. Ai, gente, eu também gostaria muito de agradecer por terem me dado esse espaço aqui para estar falando o nosso ponto de vista dos alunos. E foi um prazer conhecer todos vocês. Ai, a Jéssica eu já conheci, a Jéssica aqui, ó, rainha. Mas foi um prazer, viu, conversar com todos vocês. Perfeitos. Obrigada, querida. Lindo. Gente, muito obrigada, foi um prazer imenso. Só queria deixar um recadinho no final, que tem uma pergunta sobre a questão da tecnologia, né, de não chegar a todos os públicos. Isso sim, a gente passa por esse problema no Brasil, que até um pouco tempo atrás, antes da pandemia, isso não era visto, né, não era ser discutido e não estava em pauta, sobretudo políticas públicas que tratassem a cultura digital como uma forma mais positiva e, sobretudo, mais sadia para os nossos jovens, mas também para todos nós, sociedade como um todo. Esse é um momento também da gente fazer barulho quanto a isso, mostrar nosso lugar de fala enquanto professores sobre a importância de formação continuada para o nosso público, mas, sobretudo, para acesso a políticas públicas de inclusão, né, que, sobretudo, contemplem o uso tecnológico digital para todas as pessoas. Então, muito obrigada, foi um espaço maravilhoso. E, Kildare, você é super importante aqui, né? Você é o protagonista que representa o nosso público lindo dos nossos alunos. Gente, muito obrigada. Obrigada, Emanuele. Fala importantíssima, de fato. Trouxe à luz muitas dessas questões da nossa deficiência, né, de acesso. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Então, quinta-feira, às 9 horas, a gente retoma com mais papo sobre engajamento. A gente vai trabalhar nas soluções. Fiquem atentos aos e-mails e aos grupos de WhatsApp, que a gente vai mandar tudo por lá. E fica aqui para os convidados também, aberto o convite quando quiserem participar de qualquer evento da rede. Kildare pode trazer mais a visão dos jovens, dos alunos. A gente está super aberto e vamos adorar ouvir mais de vocês e o que vocês têm achado e o que vocês estão planejando. Obrigada, gente.